Bom dia pessoal, tudo bem? Bruno aqui da Drone Consult. Hoje eu trago um vídeo para vocês de como fazer o envio do relatório mensal do mapa. Essa é uma atividade requerida lá pela Portaria 298 do mapa, para quem opera com drones, né, e aviação agrícola também. Então, até o 15º dia do mês, você tem que enviar todas as operações que você fez no mês anterior. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai abordar como fazer o cadastro nas ferramentas, como preparar lá a plataforma do mapa e como fazer esse envio. Nesse momento, a gente não vai focar em como preencher a planilha, porque ela tem alguns detalhezinhos muito específicos, então a gente vai fazer um vídeo separado só falando dessa parte da planilha. Então, pessoal, indo aqui para a tela do computador, a gente preparou aqui um guia escrito para vocês, né? Então, a gente pode ver aqui que tem todo o passo a passo, a gente tem todos os links aqui e tá bem descrito aqui o que vocês têm que fazer mesmo, tá? Então, que o primeiro passo é o cadastro no SEI, o termo de concordância e veracidade. Então a gente vai passar aqui passo a passo, vou abrir aqui já os links, eu já deixei aberto aqui. Então a gente vai passar aqui no detalhe com vocês, tá bom? Então o primeiro passo aqui é a gente fazer o cadastro no SEI. O SEI é uma ferramenta que praticamente todas as agências públicas usam, né, para envio de documentos, protocolos, enfim, então cada agência aqui tem o seu, né? Então o mapa tem o SEI Agro aqui. Então o primeiro passo é você tem que liberar esse acesso aqui nessa ferramenta. E aí ele tem praticamente dois, três passos aqui. O primeiro, a gente vai precisar preencher esse formulário aqui. Então você vem e coloca todos os seus dados aqui, seu nome, CPF, RG, o seu e-mail, você gera aqui uma senha, né, que tem que ter letras e números, digita o código verificador aqui e dá um enviar. Então já vai essa informação lá para o pessoal que faz o controle do SEI. Depois que você fazer esse envio, você vai cair numa tela falando que você tem que preencher um outro termo e fazer um envio por e-mail. Então a gente tem aqui o passo 2, que é o termo de concordância. Você vai clicar no link aqui e ele vai abrir um PDF. Eu tenho aqui então o PDF. Você vai preencher com os mesmos dados que você já fez lá no primeiro formulário, tá? O mesmo e-mail que você colocou lá, todos os dados iguais. Você vai colocar aqui então a sua cidade, o ano. Você pode editar pelo PDF aqui mesmo, tem ferramentas que deixam você editar. E você pode fazer uma assinatura digital também. O próprio Gov, né, ele disponibiliza lá um assinador, então você pode fazer por lá. Depois que você assinar, então, você tem que vir e mandar esse termo de concordância para esse e-mail aqui, ó, mapa.sempapel@agro.gov.br. E aí, mais ou menos um dia útil, você já vai receber um retorno, né, nesse e-mail falando que seu acesso no SEI já está liberado. Você recebendo então esse retorno por e-mail, você pode vir aqui e agora acessar o SEI, beleza? Então seu acesso está liberado. Indo então para o próximo passo, isso aqui é válido para quem é prestador de serviço e tem pessoa jurídica. Então, como o seu cadastro lá no mapa você faz da sua pessoa jurídica, aqui no SEI você precisa fazer esse link também do seu perfil, né, que você fez no seu CPF, com a sua pessoa jurídica, para quando você enviar o seu relatório, o pessoal lá do mapa conseguir fazer esse link do seu registro do mapa para a sua pessoa física e pessoa jurídica. Então a gente vai aqui agora acessar o SEI e eu já mostro para vocês como que funciona esse processo. Então aqui a gente acessou a página inicial do SEI. Aqui nesse meu acesso, como eu já fiz alguns processos, né? Então a gente tem aqui o meu processo que foi feito à pessoa jurídica e o meu já processo de envio do relatório do mapa. Então, para quem acessou a primeira vez, vai vir aqui em responsável legal de pessoa jurídica, vai vir aqui em novo responsável legal e vai preencher os dados. Então, primeiro aqui você preenche o seu CNPJ, digita o código de confirmação, dá o validar e aí vai aparecer os outros campos aqui para você preencher os dados da sua pessoa jurídica. Então, você vai colocar que é a empresa, a razão social, o endereço. Mais embaixo vai aparecer um campo aqui que você vai conseguir colocar um arquivo.
Então você vai vir aqui em escolher arquivo, o tipo do documento você vai colocar o contrato social e pode colocar aqui nato digital e adicionar. Então você vem em peticionar, vai abrir uma outra tela para você digitar a sua senha do SEI. Você digitou essa senha do SEI, beleza, tá feito o cadastro da sua pessoa jurídica. Então a gente voltando aqui no SEI, foi o que eu fiz aqui, tá bom? Então foi criado um processo e já está cadastrado a minha empresa aqui, já está tudo certinho. Agora eu posso fazer o envio do relatório do mapa, que o pessoal lá, quando chegar o processo no SEI, já vão saber de qual empresa é esse relatório que eu estou enviando. Então agora a gente já pode ir aqui para o próximo passo, que é já sobre o envio desse relatório mensal. Então a gente vai fazer mais ou menos o mesmo processo. Então agora a gente vem aqui para o SEI, você vai vir aqui em peticionamento em processo novo. Aí aqui, desse SEI do mapa, tem todos os processos que você poderia enviar para eles. A gente vai procurar aqui, ó, aviação. Então, aviação agrícola, relatório mensal de aviação agrícola. Você vem aqui, clicou no aviação agrícola, ele já vai abrir a página para você fazer o peticionamento. Então, especificação, você pode vir aqui e colocar qualquer coisa. Eu coloco o meio padrão aqui, envio do relatório mensal. Então, você fez lá o cadastro no mapa falando que você é do estado de Minas Gerais, por exemplo. Então, você vem aqui e coloca Minas Gerais. Aqui, às vezes, vai dar um erro que na hora que você for enviar, ele vai pedir, você não colocou a cidade. Mas você está vendo que não tem o campo de cidade aqui. Então, coloca algum outro estado e lá dentro do mapa eles direcionam para o estado que for o registro original. Interessados, então, se você for produtor rural, você coloca só pessoa física, coloca o seu CPF. Se não, você vem aqui e coloca a pessoa jurídica para prestador de serviço e coloca o CNPJ que você fez lá o do responsável legal. Então você coloca o CNPJ, dá um validar, ele vai aparecer o nome da sua empresa aqui e você vem e coloca em adicionar. Aí o próximo passo, a gente tem esse documento principal que é esse formulário. Então a gente vai clicar nele aqui, ele vai abrir uma nova página, tá bom? Então, abriu essa nova página, você vai vir e vai preencher com seus dados aqui. Então, o seu nome, caso você for pessoa física, ou a sua pessoa jurídica, né, a razão social, o número de registro do mapa. Então, naquela folha que você recebe do cadastro do mapa, tem esse número de registro lá, que vai ser o seu estado e mais alguns números. Os estados que você tem autorização, né? Então, o mapa você faz lá pelo um estado, mas aí você pode fazer os registros, né, em diversas defesas vegetais estaduais. Então, você coloca todos os que forem aplicáveis para sua empresa, o seu e-mail de contato, o telefone. Aqui embaixo, então, você vai colocar o seu estado e o seu município, a data, aqui o seu nome, e você vem aqui em clique em salvar. Então você salvou, tá tudo preenchido, tudo salvo, você pode vir aqui e fechar esse documento. Então depois que você fechar o seu documento, você vai vir aqui para a página que você estava anteriormente, tá? Se você clicar aqui de novo, você vai ver os documentos, vai abrir a mesma página, já com seus dados salvos, tá? Aqui em documento essencial, então você vai colocar a sua planilha preenchida, você vai selecionar ela, tipo de documento, relatório mensal, e aqui no complemento eu gosto de colocar, por exemplo, o mês relativo ao que a gente está enviando. Então eu estou gravando aqui em março, estou supondo que eu estou enviando os dados de fevereiro, beleza? Venho aqui então, coloco o nato digital, adiciono, o arquivo vai aparecer aqui embaixo. Em documentos complementares a gente não precisa colocar nada, tá? Ele até teria aqui anexo, alguma coisa, mas no nosso caso não precisa preencher. Então você vai clicar aqui em peticionar, vai abrir uma página para você colocar a sua senha. Colocou a sua senha, o processo enviado, você vai ser direcionado para essa página inicial aqui.
Então, aqui na página inicial, você vai ter então o seu processo de responsável de pessoa jurídica, para quem fez, e o processo do envio do relatório. Então, você pode abrir aqui, você vai ver então o número do processo, a data que você gerou, aqui a sua empresa e os documentos que você enviou, tá bom? Aquele formulário que você preencheu e o relatório aqui, a planilha. Beleza? Então, esse primeiro envio é o que dá mais trabalho. Você vai ter que fazer o seu registro aqui no SEI, vai ter que preencher aquele formulário, vai ter que colocar a pessoa jurídica. Então, esse é um processo que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Se você tiver dúvida, é só você vir aqui no passo a passo. Tá bem certinho, a gente colocou aqui todos os campos que você tem que preencher, tá bom? Com os dados, então tá bem direcionado. Aí, beleza, eu fiz o envio dos dados de fevereiro, agora eu preciso fazer o envio dos relatórios de março. O que que eu faço? Então, eu vou vir aqui no SEI, vou selecionar o meu processo, que eu fiz aquele envio anteriormente, venho aqui em peticionamento intercorrente, então você vai ver aqui que ele já pegou o processo original, não apareceu aquele formulário, não apareceu para eu colocar aqui CNPJ, nada. Eu só venho aqui, coloco a planilha atualizada, venho aqui, coloco relatório mensal de aviação, coloco agora o próximo mês, no caso março, nato digital, adiciono e peticiono. É o mesmo processo. Então, os meses subsequentes você vai fazendo isso. Você sempre entra no processo original, dá um peticionamento intercorrente e adiciona a planilha atualizada e peticiona. Então, quando você abrir de novo aqui o processo, ele vai aparecer vários relatórios mensal de aviação. Então, você pode vir aqui e baixar a planilha dos dados que você enviou até aquele mês. Beleza? Pessoal, assim, é bem simples. O trabalho mesmo é preencher a planilha, né? Que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas esse processo de envio é simples assim. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Eu vou deixar os nossos dados aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o nosso WhatsApp, o nosso e-mail. Pode colocar comentário aqui também. E se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, se você tinha dúvidas de como fazer esse envio, deixa aí um comentário, deixa um curtir, ajude a gente. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até mais.